boa tarde, a paz do Senhor. Estou aqui para concluir o trabalho que eu não fiz ontem, não concluí, né? Então, é o Salmo 77, eu comecei e não terminei. Nós vamos ler rapidinho para trazer. Eu já até li, né? Mas como eu perdi o vídeo por não ter pausado, né? Para dar continuação hoje. Então, o Salmo é o Salmo de Asaf, né? Então, o estado íntimo do salmista, ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e das misericórdias de Deus. Por aí a gente atira, né? Ele diz que anima a sua alma, quer dizer que a sua alma estava abatida, desanimada, a sua alma estava triste, estava perturbada, né? E o salmista começou a fazer lembrança das coisas, dos feitos do Senhor, para que a sua alma se animasse e a sua fé fosse alimentada. Então, o salmo de 20 versículos, né, escrito por Asaf, vamos ler. Clamei a Deus com a minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia, busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança os meus cânticos, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas e da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos seus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fizeste maravilha, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, e os filhos de Jacó e de José. As águas que te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, o abismo também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, e os céus retumbaram as suas frechas, correram de um lado para o outro, de uma parte para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o seu caminho e as suas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Amém? Então, esta palavra é do Salmo 77. O salmista estava passando por algo que ele disse que se sentia tão perturbado, mas tão perturbado, que ele não conseguia dormir, né? E ele ficava até indagando a Deus. Por que Deus, será que Deus não é mais o mesmo? Será que ele parou de ser misericordioso? Será que ele vai deixar de fazer misericórdia, né? E ele começou a fazer perguntas, questionando. Ele disse que estava com a sua alma tão abatida, tão frustrada, né? A sua fé estava abalada.
Mas aí ele se toca, ele diz, não, isso é um problema meu, isso é uma enfermidade minha. Eu vi como foi, onde foi que ele falou? Iniquidade passa depressa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E ele disse o quê? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, né? Encerrou as suas misericórdias na sua ira. Aí ele disse, aí, e eu disse, isto é, no verso 10, isto é enfermidade minha. Deixa eu ver, verso 10. Aí disse, então eu disse assim, o pior de tudo é que Deus, o Deus Altíssimo, não quer nos ajudar, mas como antes, né? Disse, então eu disse assim, o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar como antes, né? É enfermidade de mim, ele diz aqui no 10, né? Então ele disse o seguinte, aí ele começou a colocar, lembrei-me, pois, né, como ele disse aqui, lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, do tempo passado. Começou a fazer recordações daquilo que Deus já havia feito na vida dele. E o Deus que ele serve é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus poderoso que abriu o mar, é o mesmo Deus poderoso que calava as tempestades, né? Que calava as águas, né? Que parava as tempestades do vento. Ele era o mesmo Deus. O mesmo Deus. Então, quando ele começou a fazer estas recordações, ele começou a animar a sua alma que estava perturbada, a sua alma que estava totalmente desolada, entristecida, né? A sua fé abalada, né? É por isso que ele diz aqui no Salmo 77, ele diz assim, o Salmo 77 ensina a superar a angústia e a dúvida, transicionando do desespero pessoal para a confiança em Deus, ao recordar os feitos poderosos e a fidelidade da história. Ou seja, vamos dizer, ele disse assim, esse salmo ensina a transformar, né? A transformar do desespero, tirar o desespero, né? E passar a confiar no Senhor quando começou a se lembrar dos feitos de Deus, das coisas que Deus tinha feito, né? Das maravilhas que ele tinha operado. Então, disse, meditarei também em todas as suas obras e falarei os teus feitos, né? O teu caminho, ó Deus, está no santuário, aleluia. Está no santuário. Deixa eu ver o que diz aqui na linguagem de hoje. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus, né? 13. Não há Deus tão grande como tu és, o Deus grande e poderoso. Então, tu és o Deus que fazes maravilha, tu fazes notória a tua força entre os povos. Como o teu braço remiste, com o teu braço tu remiu o povo e os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Ele começou a se lembrar, né, o que Deus fez, e a alma dele, como ele mesmo diz aqui, ele começou a animar a sua alma, né, a dar força à sua alma. Então ele diz aqui, o Salmo de Asaf, escrito por Asaf, né, Salmo para o cantor Jedutum. Aí o que significa Jedutum? Louvado, louvador, aliás, ou aquele que louva. Foi influente levita, músico nomeado pelo rei Davi para liderar o louvor do tabernáculo. Então ele é um dos 13 grandes diretores musicais do templo, frequentemente associado ao vidente ou ao profeta, como queira falar, e ao compositor. E o estilo musical do Salmo 39, 62 e 77. Né? Então o Salmo é um lamento de Asaf, que transita uma profunda angústia, sensação de abandono. Ele se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado. Ele achou que Deus havia esquecido, né? Então ele disse, eu estou angustiado, estou abalado, nem dormir durante a noite eu consigo. Ele estava tão abalado que nem dormir ele podia. Então ele sentiu abandono divino. Para a esperança
Aí o verso 1 ao 9, então diz, para a esperança baseada na memória dos feitos poderosos de Deus, verso 10, do 20 ao 10, como libertação também do Egito. Ele ensina que em dias de dor devemos lembrar do que Deus já fez. Num dia que vier a angústia ou algo querendo tirar o foco do teu coração, querendo te desanimar, querendo dizer que você está sozinho, que Deus não vai agir, aí você começa a se lembrar dos feitos que Deus fez já na sua vida. Porque até aqui, como diz o louvor, né? Tente lembrar, né? Quantas vezes o Senhor já te levantou, te ajudou, né? Tenta lembrar os feitos, os livramentos que Deus já te deu, desde a tua mocidade, desde o ventre da tua mãe até agora, o que Deus tem feito. E por acaso Deus alguma vez já te abandonou, então não, nunca vai te abandonar. Ele vai continuar sendo o Deus fiel que ele sempre foi. Então, Salmo 77, a crise e a dúvida, versículo de 1 a 9. O salmista está angustiado com a sua alma inconsolável. E noites em claro, questionando a Deus se Deus havia se esquecido de ser misericordioso ou se a sua promessa acabou. Mudança de foco, né, que é do 10 ao 12. Então o salmista decide para se focar na sua dor. Ele decide parar de focar na sua dor e passa a relembrar das obras do Senhor. Está vendo aquilo que eu disse? Ele parou de olhar, de fazer indagação e começou a se lembrar, fazer recordação dos feitos de Deus, né? E começou a se lembrar das obras do Senhor e a meditar nos milagres passados. Então, libertação e soberania, no verso 13 ao 20, ele recorda como Deus abriu o mar vermelho e guiou o seu povo, né? Aplicação, deixa eu ver aqui. Então, validando a dor sem desistir, o Salmo mostra que é normal sentir tristeza e clamar na angústia, mas não se deve abandonar a Deus. Mesmo que você se sinta assim, isso é normal. Lembra o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, né? Então, enquanto a gente viver nessa terra, nós vivemos passando por certas coisas, certas aflições, desilusões, frustrações, né? Medo. Muitas das vezes acontece, mas é um momento, não é para sempre. Então, nós devemos nos lembrar que o Deus que nós servimos é um Deus grande que transforma e que muda a situação, né? Então, ele deixa de focar naquilo que ele estava sentindo, pensando, né? E passa a pensar no que Deus fez. Então, diz aqui, né? Quando o futuro parecer incerto, ele olhe para trás e lembre das vezes que Deus já cuidou de você, fortalecendo a sua fé, né? Então, o ponto 2 que eu li, ponto 3 diz assim, Deus não deixa no problema, né? A solução para a depressão, ele é a solução para a dúvida, ele é a solução para o medo. Então, e a dúvida não está em nós, muitas das vezes está em nós, né? Em focar, deixa de focar na soberania de Deus para focar nos problemas, né? Então, deixa eu ver o 4 ponto. Ação no presente. Mesmo em silêncio, Deus continua agindo. Confie que Ele guia a sua vida de forma segura, assim como guiou Israel, né? Então, 77 e 11, para lembrar, diz assim, lembrei-me das coisas do Senhor. Sim, lembrei-me das suas maravilhas da antiguidade. Ele lembrou do passado, lembrou do que estava acontecendo lá atrás, né? Então, eu gostaria de trazer a lembrança do Salmo, do verso 1, que eu passei direto, deixa eu ver. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim. Diz assim, ele elevou a Deus a voz, né? O salmista clamou a Ele, né? E Ele ouviu, mostra um clamor angustiado, mas cheio de fé. Asaf,
Em profunda dor, decide focar na oração insistente, crendo que Deus atende, né? É buscar, minha irmã, buscar. Temos que buscar a Deus em todo o tempo. Na hora que está passando por certo problema, tem pessoas que querem desistir de buscar ao Senhor. Mas onde é que ele vai buscar socorro, se não for no Senhor? Então, a aplicação é buscar a Deus com sinceridade na crise, relembrando seus feitos passados para superar a angústia do presente. Então, o verso 2 diz o seguinte: no dia da minha angústia, busquei o Senhor, e a minha mão se estendeu de noite, não cessava, a minha alma recusava de ser consolada. Então, a natureza da angústia, Asaf está passando por uma crise severa, possivelmente uma dor emocional tão forte que afetou o seu sono, né? Estendeu a noite e não cessava. Então, ele passou a noite toda em claro, buscando ao Senhor, né? E aquela angústia não passava. Então, a busca persistente, mesmo com a alma inconsolável e com a dúvida sobre o agir de Deus, ele não desiste, ele clama, né, incessantemente, buscando a Deus, em vez de se afastar. No cessar, isso mostra uma oração também agonizante, uma luta espiritual intensa, onde ele clama por socorro, mas continua a sentir angústia, né? A alma é inconsolável. O salmista admite que naquele momento, né, nenhuma palavra humana, nem um consolo humano, nem um amigo, nem uma família, ninguém poderia fazer nada por ele. Ninguém. Então, a alma dele estava inconsolável. Ninguém podia fazer nada, né? Então, ele disse que o consolo terreno era insuficiente, né? Então, ele diz assim, ó, nenhuma palavra humana ou consolo terreno era suficiente para acalmar a sua alma, para tirar aquilo que ele estava sentindo. Então, ele estava profundamente ferido, né? Então, eu trouxe assim a aplicação para o dia de hoje, rapidinho. Busque a Deus na dor. Principalmente, a principal lição é buscar ao Senhor no dia da angústia. Não se afastar ou recorrer a soluções temporárias, como trazem a consequências negativas. Honestidade na oração, é legítimo derramar a angústia diante de Deus, sem reserva, mesmo quando esta dúvida ou desespero, mesmo quando há dúvida ou desespero, Deus entende o clamor da alma, mesmo que não seja articulado em palavras perfeitas. A noite é tempo de clamor, né? Então, quando a escuridão emocional chega, use esse tempo para orar, estender as mãos a Deus, como fez Asaf, confiando que Ele ouve, mesmo que o alívio não seja imediato. A esperança na lembrança, né? Embora o versículo 2 foque na dor, o texto do Salmo, verso 12, de 11 e 12, nos ensina a superar esse estado de lembrança, lembrando-nos os feitos passados de Deus. A fé deve se basear na palavra de Deus e na sua fidelidade histórica, não apenas nos sentimentos de momentos, né? Resumo deste versículo diz o seguinte: o Salmo 72 convida o crente a levar sua dor incontrolável diretamente para Deus, transformando a noite de angústia em vigília de oração. Em vez de você ficar chorando, se lamentando, é porque o Senhor não me ouve, é porque o Senhor não está me ouvindo não, Senhor. Aí você vai passar a noite orando, clamando e adorando a Deus, dizendo que Ele é grande, que Ele pode, que você confia no poder dEle, que tudo está entregando nas mãos dEle e confiar. Amém? Então, ele diz o seguinte, no Salmo, verso 3, eu não vou ler, senão vai ficar longo. Deixa eu ver aqui. No verso 1 ao 8, né, o contexto de angústia.
Antes do versículo 9 e o 10, o salmista descreve uma noite sem sono, sem dormir, noite de insônia. E uma alma que se recusava a ser consolada. Ele sente que Deus o rejeitou e questiona as suas promessas, se as suas promessas falharam. Então, a dúvida sincera, né? Verso 9. Asaf questiona se Deus, conhecido por sua bondade, teria mudado de caráter ou sua misericórdia teria se esgotado. Interpretação. Então, o ápice da dor emocional, onde os sentimentos nublam, né, e a compreensão da natureza divina. Não é uma negação de Deus, mas uma queixa desesperada diante do silêncio de Deus. Reconhecimento da fraqueza, verso 10. Ao dizer isso, minha enfermidade, Asaf reconhece que a sua visão pessimista e dúvidas são frutos de sua própria fragilidade emocional e espiritual diante da dor, e não uma realidade sobre Deus. O problema estava nele, não era em Deus. Quando ele diz a enfermidade em mim, o problema está em mim. Né? O problema, a dúvida está em mim, os questionamentos estão em mim, né? As murmurações, as indignações, que ele fica, a indagação, por exemplo, que ele fazia a Deus, entendeu? Tudo isso, em vez de ele orar, clamando, ele fazia indagações, perguntava se Deus tinha abandonado, ou seja, se vitimizou, né? Aí o que foi que aconteceu? Ele percebeu que estava nele o problema e não no poder de Deus, não em Deus. Que Deus sempre é Deus. Deus sempre pode e tem poder para resolver tudo, né? Mas se algo no momento não está acontecendo, vamos analisar como é que nós estamos diante de Deus, como é que a gente está se apresentando diante dele. A gente está, e tem pessoas que oram colocando Deus na parede. O Senhor tem que fazer ou faz. Não é assim, né? Temos que adorar o Senhor, buscar o Senhor de sua santidade, como aquele leproso mesmo lá no Evangelho, no Novo Evangelho. Ele diz o quê? Senhor, eu sei que tu pode, se tu quiser, tu pode me curar. Ele foi com humildade, né? Então, em vez de questionar, em vez de olhar, né, os problemas, começar a olhar para os seus problemas, mesmo se queixar, vai adorar o Senhor e dizer que Ele é grande, como Ele fez aqui. Recorda as grandezas dele na tua vida. Amém? Então, aqui, como ele disse que o problema estava nele e não em Deus, né? Então, a cura para a angústia é recordar os feitos passados de Deus na sua vida e na história. Olhar para o passado ajuda a não temer o futuro, né? Então, verso 11, tal, não vou ler, está ficando longo. Aí, a aplicação para os dias de hoje: lutar contra o desespero e com a memória. Quando sentir que Deus te abandonou ou que a promessa acabou, como no Salmo 77, do 7 ao 9, ativamente relembre a vitória que Ele já te deu no passado. Mudar o foco de si mesmo para Deus. Asaf passou de vítima para os seus sentimentos. Ele estava se vitimando demais, dizendo que era se achando vítima de tudo, para uma fé baseada na razão. Ao focar o caráter de Deus, ele não na intensidade dos problemas, né? Ele parou para focar em Deus e não nos problemas. Tem um ditado que diz assim: o problema é igual a massa, né? Não é verdade? Quanto mais você bate, mais ele cresce. Quanto mais você olha para o problema, mais o problema fica gigante e você diminui o tamanho do nosso Deus. Por quê? Porque você passa a ficar angustiado, com medo, com o problema todo, porque está focado no problema. E deixa de olhar para quem resolve o problema. Ou seja, apresenta para Deus o tamanho. Apresenta para o teu problema o tamanho do teu Deus. E não o teu Deus o tamanho do problema. Né? Então, olha para o céu e diz: olha, Senhor, olha o problema. Ele é muito maior do que você. Olha o problema, tu vai sair em nome de Jesus, porque Ele tem poder para resolver. Então, nosso Deus, Ele é grande para fazer. Né? Então, ele passou a olhar para Deus. Meditar na palavra em meio à dor. A meditação nas obras de Deus faz
faz conforto, traz conforto e ajuda a entender. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Confiar na redenção, a força que libertou Israel, lá em Êxodo, é a mesma que atua hoje na vida do cristão, especialmente através da redenção de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, né? A busca é a saída. O desespero não deve afastar o cristão de Deus, mas ser o motivo para chamá-lo intensamente, sabendo que ele inclina os ouvidos. Tá vendo? Então, o salmista do 15 de 11 ao 15 ensina, portanto, a memória ativada na bondade de Deus é a chave para superar crise de fé e encontrar descanso na tribulação. Aí, do 16 ao 20, que já é o final, então, viram-te as águas, ó Deus. Ele fala na sua oração, né? As águas te viram. A natureza é personificada. As águas do Mar Vermelho sentem a presença de Deus e se dividem, reconhecendo a sua soberania, mesmo quando parecia impossível a travessia. As nuvens derramaram água, descreve uma tempestade divina, trovão, raios, que demonstra o poder avassalador de Deus contra os inimigos de Israel e a favor do seu povo. Pelo mar foi o seu caminho. Deus abre o caminho onde não havia. Aleluia. Mostrando que ele controla o elemento natural e transforma as circunstâncias impossíveis. Como um rebanho, guiaste o teu povo. Finalizando, lembrando o cuidado pastoral de Deus, assim como guiou Israel com Moisés e Arão. Ele cuida de seu povo com carinho e direção até hoje. Deus tremendo na tempestade, Deus na tempestade. Os fenômenos naturais intensos, trovões, mar agitado, sublinham que, mesmo que nas crises que parece caótica, Deus está no controle, agindo. Oh, glória! Louvado seja Deus. Então, lembre-se dos feitos de Deus, quando se sentir abandonado ou na angústia. Salmo convida a recordar como já agiu na sua vida, no passado e na história bíblica, como lá em Êxodo. Confie na guia pastoral, mesmo que em silêncio ou meio às águas agitadas, problemas. Entenda que Deus continua conduzindo o seu povo, um rebanho guiado com segurança. Fé sobre os sentimentos. O Salmo mostra o processo de transição, o sentimento de desespero para a certeza de fé. Não baseie-se na confiança, né? Não baseie sua confiança em como se sente, mas na natureza inabalável de Deus. O caminho impossível, no impossível, né? Caminho no impossível. Creia que é assim, como ele abriu o mar, Deus pode criar um caminho, aleluia, no mar para a situação desesperadora como hoje. Então, o Salmo 37, do 16 ao 20, é um chamado para substituir o medo pela memória das maravilhas de Deus, né? Encontrando descanso e certeza, na certeza de que Ele é o pastor que nunca abandona o seu rebanho. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Então, era uma promessa que eu fiz ontem. Hoje eu traria o Salmo, já que ontem eu não estava com condições. Então, está aí o Salmo 77 para a nossa meditação. Palavra de força, palavra de ânimo, palavra que veio através do salmista de Asaf, para nos fortalecer, nos ensinando que mesmo em problemas caóticos, mesmo no meio de problemas difíceis para a nossa visão, o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus.